Irmãs em Cristo. Vamos, nesse instante, procurar ficar em silêncio para nós aurirmos todos os ensinamentos e essa prece inicial que Jesus nos deixou, para que possamos mantê-la em nosso dia, em nosso convívio diário, em nosso lar. Se todos proferirem essa prece, prestando bastante atenção na mensagem, se elevarão. Porque nós somos seres em evolução e estamos aqui numa só condição: de amar e perdoar. Veja bem, meus irmãos, que o amor nos envolve numa coroa de luz e todo o mal afasta. E só o bem achegue a nós, ao nosso lar, que é o nosso centro de convivência. Então, meus irmãos, aqui no nosso grupo fraterno Era de Luz, nós vamos receber o nosso querido irmão Vanderlei Santiago. Ele dissertará sobre o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação. Depois eu peço a ele que passe aqui um site para que vocês possam também usufruir sempre desses ensinamentos que são tão próprios para o nosso crescimento espiritual. Não temos tempo mais. Não temos tempo para brincadeira, nem tempos para bailar no carnaval. Façamos a nossa alegria interior, a nossa alegria com Jesus, nas pegadas dele, porque nesse momento nós rogamos a todos os foliões que extravasam nessa alegria que seria o motivo para ali se reunir. Então, que nessa crosta terrestre os espíritos protetores possam ali equilibrar e saudar a cada um, levando a bênção, levando e elevando os pensamentos, mesmo naquela hora de efusões, de alegrias desequilibradas, possam o anjo da guarda de cada um estar. E assim, nós vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixe, ó bom Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todos os males, porque teu é o reino, é o poder, é a glória. Vanderlei, seja bem-vindo, meu irmão, que a espiritualidade aqui presente possa também incluí-lo de todas essas palavras que você irá preferir.
Muito obrigada. Boa noite a todos, caros irmãos, caras irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez nesta casa. Eu me senti chegando num oásis, um oásis de luz e de paz. Me senti muito bem mesmo. E aproveitamos a prece tão amiga para rogar que a espiritualidade nos proteja, para que as nossas palavras não perturbem, ajudem e não possa contrariar nada que a espiritualidade superior propôs para a noite de hoje. Vamos vamos dar início então à nossa palestra Obediência e Resignação. Funciona aqui, vamos ver. Não está funcionando. Não. Mas ela começa assim, com um mestre chamado Nasruddin. Nasruddin era um sábio muito conhecido. Por onde ele passava, todos pediam para que ele fizesse o sermão, para que ele proferisse palavras de sabedoria, de amor e de compaixão. Nasruddin vagava pela Turquia e, chegando numa cidadela, o mestre da cidade foi até ele e pediu: Nasruddin, por favor, nos ajude, faça o sermão essa noite para passar os seus ensinamentos a todos da cidade. E assim, de tanto falar com ele, convenceram Nasruddin. E Nasruddin marcou às 8 horas, iria até o centro da cidade falar com todos. Improvisaram uma cadeira, um pequeno trono, para que ele pudesse proferir as palavras. Chegou a hora aprazada, Nasruddin sentou ao trono, a multidão se aglomerava e Nasruddin começou o sermão. Vocês sabem o que eu vim vos falar essa noite? Quem sabe, por favor, levante a mão. Ninguém levantou, ninguém sabia. Então Nasruddin disse: bom, se vocês nem sabem o que eu vim vos dizer, não há motivo para eu estar aqui. Virou as costas e foi embora. O chefe da aldeia ficou desesperado, correu atrás dele. Nasruddin, não, por favor, passe os seus ensinamentos para nós. Volte, por favor. Ele disse: então amanhã, no mesmo horário, eu volto. E o chefe da aldeia combinou com as pessoas para que, se Nasruddin fizesse a pergunta, se vocês sabem o que eu vim vos dizer, para que todos erguessem a mão, para que ele pudesse passar o sermão. Chegou na hora aprazada, Nasruddin foi, sentou até o trono, a plateia toda aglomerada, e ele fez novamente a pergunta. Vocês sabem o que eu vim vos falar essa noite? Todo mundo ergueu a mão. Sim, sabemos. Nasruddin olhou para todos e disse: bom, se vocês já sabem o que vim vos dizer, não há motivo para eu repetir. Virou as costas e foi embora. O chefe dos aldeões não sabia mais o que fazer. Correu atrás dele novamente e disse: Nasruddin, por favor, nos conte, faça o seu sermão. Amanhã terá mais gente. Ele disse: então amanhã, no mesmo horário, eu volto. E o chefe dos aldeões combinou com todos: vamos fazer o seguinte, amanhã vamos dividir no meio, como está aqui. Se Nasruddin fizer aquela pergunta de novo, essa metade daqui levanta a mão e diz que sabe. A outra metade fica com a mão abaixada e diz que não sabe. Ele não terá como escapar. E assim combinado. No dia seguinte, no mesmo horário, já tinha uma multidão enorme, porque foi criando maior expectativa. Todos sentados, dividiram a plateia no meio. Nasruddin calmamente sentou-se e fez a fatídica pergunta. Vocês sabem o que eu vim vos dizer essa noite? Metade ergueu a mão, disse que sim. A outra metade ficou com a mão abaixada e disse que não.
Nasruddin olhou calmamente em cada um e disse: por favor, a metade que ergueu a mão dizendo que sabe, conte para a outra metade que não sabe. Virou as costas e foi embora. Essa metáfora sufi nos diz muitas coisas. Hoje, especialmente, será que não somos assim na nossa vida? E até mesmo no Espiritismo? Queremos respostas, mas não queremos estudar? Queremos, muitas vezes, consolo, mas não estamos prontos para aprender e a também consolar? Então, a doutrina espírita nos traz a confiança e o consolo. Também nos traz a obediência e a resignação. O Espiritismo nos fala aos corações. O Espiritismo, a doutrina espírita, não entrega as respostas prontas. Ela nos convida ao aprendizado. A doutrina espírita nos traz: espíritas, instruí-vos e amai-vos. Amar, olha que importante isso. Amar é ressignificar diante das provas. E instruir-se é obedecer às leis da vida. Então, amar é resignar-se diante das provas. Instruir-se é obedecer às leis da vida. Obediência e resignação. Esse é o tema da noite. E esse tema traz duas palavras que nos pesam muito: obediência e resignação. Muitas vezes nos pesa essa palavra, mas hoje o intuito não é fazer pesar, é trazer consolo, mas principalmente fazer sentido, que é o principal intuito da doutrina espírita. Trazer sentido para as provações do nosso dia, para as provas da nossa vida. Então, hoje, vamos tentar que essas duas palavras, que são duas virtudes, vocês sabem quantas virtudes existem? Aproximadamente 79 virtudes. Se juntarmos todas as filosofias, podemos chegar a 100 virtudes. Virtude é uma das coisas mais importantes para o nosso crescimento moral. Se nós fizéssemos uma pergunta: o que é mais importante na vida? O que é mais importante para nós? Vamos refletir: obediência ou resignação? Quando algo difícil acontece em nossa vida, o que nos faz pensar primeiro? Geralmente fazemos uma pergunta quando algo muito difícil acontece na nossa vida: por que isso está acontecendo comigo? Não é verdade? A gente não faz essa pergunta quando a gente está passando por uma aprovação? Mas a gente faz outra também: para que isso está acontecendo comigo? Alguém faz esse tipo de pergunta ou não? Qual a gente faz mais? Eu costumo conversar um pouquinho, então, por favor. Qual que a gente faz mais? Por que isso está acontecendo comigo ou para que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Qual que é a mais certa? Qual que é a mais certa? Para quê? No Espiritismo, quando perguntarmos por quê, é a nossa humanidade falando, é o nosso terra a terra. Permanecer apenas no porquê é estagnação. Quando partimos e avançamos no para quê, é crescimento espiritual. Quando saímos do porquê, que é o que nós mais falamos,
e formos em frente no para que isso está acontecendo comigo, a gente vai começar a evoluir. Vamos lá? A questão 258 do Livro dos Espíritos nos diz: na escolha das provas, o espírito procura aquelas que sejam próprias à sua natureza. Então, a maioria das provas que nos acontece tem a ver com a gente? Será que a maioria das provas a gente que ajudou a escolher? Então, o porquê não cabe mais para nós. Como a nossa irmã disse, não há mais tempo. O tempo urge. Vamos caminhar no para quê. Porque o porquê é quem olha para trás. Por que isso aconteceu comigo? Por que tal coisa aconteceu comigo? E o para quê já olha para frente. Ele vislumbra o nosso crescimento moral. Ele começa a procurar o que a gente pode fazer para melhorar, para crescer. O Espiritismo nos convida a pensar na vida como uma escola. A gente não escolhe as matérias, mas somos obrigatoriamente impelidos a fazer as provas. Não é assim na escola? A gente não escolhe a matéria, né? Quando a gente entra lá, já está o calendário certinho, né? Mas as provas nós temos que fazer, independente de gostar da matéria ou não. Então, sem exceção, precisamos fazer as provas. E é exatamente aí que entra obediência e resignação. Exatamente nesse ponto. Obediência, aqui tem um texto de Lázaro que está no Evangelho, que é muito profundo. Ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Gente, tão profunda essa frase, que só essas duas frases dariam uma palestra. Porque nós precisamos ir direto nessa palavrinha aqui, ó, consentimento. Consentimento. A obediência sem o consentimento, ela vira fé cega. A obediência sem o consentimento da razão, ela vira fé cega. A resignação sem o consentimento do coração, o que é? Vitimismo. O vitimismo pega a gente de jeito. E às vezes a pessoa fala: não, eu sou resignada. Ela é vitimista. Porque ela não aceitou, ela não lidou com a situação o suficiente para resignar-se. Então, o consentimento é importantíssimo para a obediência e para a resignação. Obedecer não é calar a mente, é entender. Quando você obedece sem entender, você obedece contrariado. Fala a verdade. Quando é no trabalho, quando é o pai, quando é a mãe, e você precisa obedecer e não entende, você obedece contrariado. E esse não é o objetivo da doutrina espírita. Quando você resignar-se não é desistir, é sentir e confiar, mesmo sem entender tudo. Resignar-se é sentir e confiar. Quando a gente sente e confia, o que gera? Fé. Quando você sente e consente com aquela situação, cria fé, porque você sabe que algo maior está por trás disso, né? Aquela história que ainda algumas religiões amigas nossas diz, né? Deus quis assim. A pessoa resignou-se? Não, ela não está resignada. Ela está aceitando uma situação que para ela não havia outra forma de ela entender. Vamos ser bem sinceros aqui. Quando ouvimos a palavra resignação,
A gente não pensa muitas vezes, a pessoa é resignada porque ela não tem força, ela não reage. Às vezes essa palavra pesa para a gente, mas resignação não é isso. Resignação não é fraqueza, é força interior. Aquela pessoa que aceita, mas que grita, esbraveja, adoece, ela é fraca ou forte? Fraca, ela não resignou-se. Né? Aquela que sofre, mas mantém a fé, o sentimento e a vontade de lidar com aquela experiência, ela é forte. Ela é forte. Quando tudo dá errado no mesmo dia, pensa aquele dia que tudo dá errado. Você sai de casa, está atrasado, pega trânsito, acaba a bateria do celular, você fala, hoje nada deu certo. Adianta você se revoltar? Adianta, gente? E o que a gente mais faz? Se revolta, né? Eu morei em São Paulo 10 anos. Às vezes eu ficava 1 hora para andar 3 quarteirões. Um trânsito que nada acabava. No começo eu me revoltava. O que eu estou fazendo aqui nessa cidade? Meu Deus do céu, isso não anda. Aquilo me criava uma revolta e me gerava um peso. Com o tempo eu fui vencendo. Hoje eu ando aqui em Uberlândia e minha esposa fala, nossa, o trânsito está agarrado. Eu olho e falo assim, meu Deus, olha, não é nada. É 10 minutos, né? Para você chegar. Eu levo 15 minutos de casa no centro. 20 minutos de casa no trabalho. Então, quando a gente se revolta, isso pesa. E a revolta é algo difícil de carregar, porque a revolta pesa. Mas a aceitação alivia. A aceitação alivia. Toda vez que você aceitar, você fica melhor. Se você pensar em você mesmo, você vai ver que isso é a verdade. Porque a gente cria um peso desnecessário na nossa vida, tentando vencer coisas que não estão no nosso controle. Então, a gente fala, mas você está falando de obedecer? Obedecer a quem? Obedecer a quê? Obedecer a quem? Obedecer a quê? O Espiritismo nos fala que a gente não precisa obedecer cegamente às pessoas. Nós devemos seguir as leis da vida com dignidade e sabedoria. Obedecer às leis da vida. É difícil obedecer às leis da vida? É muito difícil. Mas quando o Evangelho nos chama a obedecer, é obedecer às leis da vida. Vamos ver um pouquinho mais. A vida tem leis, gostando dela ou não. A vida tem leis. Lei do descanso. Quem não descansa, adoece. Lei da convivência. Quem não obedece a essa lei tem problemas nos relacionamentos. Lei de causa e efeito. Quem não obedece a essa lei vive frustrado dia após dia, porque está sempre questionando o que eu fiz para merecer isso, por que isso acontece comigo. Então a vida tem leis e nós devemos obedecer às leis da vida. Obediência aqui não é submissão. Muita gente acha que obedecer precisa ser submisso. A doutrina espírita não nos diz isso. A doutrina espírita nos diz que submissão, que a obediência é inteligência espiritual. Quando atingirmos essa inteligência espiritual, conseguiremos obedecer com sentimento, com discernimento e com razão. A lei natural, a lei da vida, obedece à lei natural. E a lei natural, gente, é a lei de Deus. Então não conseguimos fugir da lei de Deus, nem da lei da vida. Então obedecer à lei é fundamental para o nosso crescimento, as leis da vida. Ah, mas
E se eu não concordar com a lei? Nós só podemos não concordar com a lei quando ela fere a ética, quando ela fere a nossa religião e a nossa moral, né? Se a lei for matar, opa, vou ter que ficar fora da lei, porque isso atinge diretamente a minha ética, a minha moral e a minha religião. Então, obedecer às leis da vida faz parte do nosso crescimento moral. E quando a gente obedece essa lei, e ela nos prejudica intelectualmente, ou nos deixa para baixo, triste, é castigo de Deus? Não. Deus castiga, gente? Não, né? Se ele é soberanamente justo e bom, ele não castiga, né? Mas a vida nos ensina. A lei da vida é único e exclusivamente para nos ensinar a viver. E as provas que passamos na vida são pessoas difíceis, doenças, limites, perdas. Alguém passou por alguma prova dessa já ou não? Pessoas difíceis, alguém conhece alguém difícil na vida? Já conheceu? Já conviveu? Doença, muitas vezes nos pega desprevenido. A gente não está esperando, está tudo bem, você acorda doente. Limites, quando nós somos limitados, perdeu o emprego, né, foi proibido de frequentar um lugar. Perda diária da vida, uma perda física, uma perda material, que é o que nos pega, né? Uma perda material. Então, a pergunta é: como estou lidando com isso? Como a minha vida pode melhorar? Como eu estou lidando com o sofrimento? Que é a perda, as pessoas difíceis. O sofrimento, gente, é uma advertência, né? Agora, se eu pudesse fazer apenas uma pergunta diante das dificuldades, qual seria essa pergunta? Pelo que nós vimos até agora, não foi muita coisa ainda, mas se você pudesse fazer uma pergunta para entender melhor as dificuldades e como você pode sair dela, qual seria essa pergunta? Está muito abrangente, né? Eu vou passar. O que essa situação quer me ensinar? Para a gente lidar com a obediência e com a resignação, sempre faça primeiro essa pergunta: o que essa situação quer me ensinar? É a melhor forma de nós lidarmos com essa dificuldade. Se nós fizermos essa pergunta, o que essa situação quer me ensinar, a gente vai cair em outra coisa, que é o autoconhecimento. Você pergunta e você responde. Essa é o principal, o autoconhecimento. Sem nos conhecermos, gente, é muito difícil a gente resignar. É muito difícil a gente obedecer. Porque o que prevalece é o orgulho, muitas vezes. A gente acha que aquilo é uma tirania, mas muitas vezes é o orgulho. A gente se conhece bem? O que vocês acham? Vocês se conhecem bem? Kardec diz uma palavra, cita, né? Uma palavra que todos nós conhecemos. Conhece-te a ti mesmo. Que não é de Kardec, né? Muitos atribuem a Sócrates também, mas vem antes dele. Estava escrita no templo de Delfos, pelos 7 grandes sábios. Conhece-te a ti mesmo. A gente realmente se conhece? Quando nós não nos conhecemos, nós resistimos a tudo que é diferente. Nós temos a tendência de desobedecer tudo que está fora da nossa abrangência psicológica. Então eu preciso me conhecer, porque muitas vezes acontece com vocês, isso ou só comigo? Às vezes uma pessoa fala
uma coisa e eu olho e falo, não, não é assim. Não, Vanderlei, olha lá, é assim. Não, não é assim. Acontece isso ou não? É teimosia ou é falta de autoconhecimento? A mente da gente prega peças. A mente da gente pega muitas peças. Vamos ver. Vamos fazer um teste rapidinho? O que vocês veem nessa imagem? O que vocês viram? Uma mulher? Uma senhora? O que mais? Uma bruxa? O que mais? Alguém viu mais alguma coisa? Oi? Uma mulher de perfil. É, mas as duas estão de perfil. Tem duas mulheres nessa imagem. Olha o autoconhecimento. Tem uma jovem e uma idosa. A imagem é a mesma. O que muda é a realidade do olhar. Na vida é assim. Às vezes a gente vê a mesma coisa, tem a mesma prova, mas a visão é diferente. A resignação é um olhar certeiro e a obediência é a interpretação. Nessa simples imagem, conseguimos ir para o tema obediência e resignação. A vida espiritual é a mesma coisa, é a diferença do olhar. A gente se resigna da maneira que a gente olha para a pessoa. Da maneira que a gente lida com a situação, gera a obediência. Quem viu uma velha? Por favor, levante a mão. Quem viu uma jovem? Quem viu as duas? Muito bem. Todos viram a jovem e a velha? Tem gente que não viu. Posso ajudar? Posso? A velha. Um lenço, o olho, o nariz, um narigão ali, ó. A boca, um queixo e um casaco. Todos viram a velha agora? Agora sim. E a jovem? Penas, um chapéu, um cabelo enroladinho, o olho ali, os cílios, né? O narizinho, a orelha, o queixo, um colar e uma echarpe. A jovem. Todos viram agora a jovem? Viram? A velha e a jovem. A resignificação, resignar-se é o olhar, é o consentimento do coração. A obediência é a interpretação. Agora, se todos viram, já obedecem. Se eu falar que tem duas mulheres aí, todos vão concordar, não é? Ou alguém ainda não viu? Antes, se eu falasse que tinha duas, muita gente não concordaria. Então, resignar-se com a situação é ter a fé. A interpretação vem com a imagem, com a constatação, com conhecer. Precisamos conhecer. Por isso que estudar, por isso que interpretar é fundamental para a nossa vida. Quem viu a velha, quem viu a jovem, quem viu as duas, para cada situação há um perfil psicológico que você está passando no momento.
Nós não vamos falar hoje, porque não vai dar tempo. Cada um tem um perfil. Vocês querem que eu fale? Eu vou falar rapidinho. Eu senti aí uma certa... eu vou falar rapidinho aqui, A interpretação inicial da imagem acontece em um nível subconsciente, que é o nível que nós vivemos diariamente. Quem viu primeiro a velha, isso aqui é um estudo psicológico e é você está vivendo no momento. Pode ser que em outra situação aconteceriam coisas diferentes, tá? Hoje, quem viu primeiro a velha possui um pouco mais de dificuldade em confiar das pessoas. Quem viu a velha primeiro. É uma pessoa um pouco mais conservadora, gosta das tradições. Costuma ser prudente, companheira, responsável, mas pouco flexível. Bateu aí alguma coisa ou não? Como diz, bateu, doeu, pega que é seu, hein? Quem viu primeiro a jovem está num momento mais confiante, confia mais fácil nas pessoas. É uma pessoa um pouco mais inovadora, avessa às coisas engessadas. Costuma ser empreendedora, amiga, sensata, direto e resiliente. Bateu aí ou não? Quem viu as duas junto, olhou, falou, não, estou vendo uma velha e uma jovem. Alguém viu as duas? Não, não ergue a mão, não precisa erguer a mão. Você viu? Olha, eu sabia que você tinha visto. Mediunicamente aqui, falei, ela viu as duas. Quem viu as duas, parabéns. Você possui ótimas habilidades cognitivas e visuais. Muito autoconfiante. Boa memória, aprende super rápido, tem uma boa percepção, tem um senso de liderança, é muito focada, criativa, determinada e tem uma boa autoestima. Então, tá legal se você viu as duas. Não significa que você é assim, tá? Hoje você tá assim. Pode ser que o mês que vem você tinha visto coisas diferentes, porque reflete o nosso momento atual, né? Então, Lázaro, no texto, diz que, quando ele fala no texto que a obediência, muitas vezes, nos leva como um freio e uma espora. Ele não fala isso como um castigo. Ele fala como uma educação. Quando a vida nos provoca um desgosto, quando te provoca algo que você não está... Gente, é uma advertência para que você veja a situação de uma forma diferente. Né? A vida está querendo nos ensinar. A vida educa. Ela educa, você querendo ou não. Os mais jovens não vão lembrar dessa imagem, né? Mas é um ralador, né? E tem um ditado que diz assim, a vida educa com certeza. E há duas maneiras de aprender, pelo amor e pela dor. O amor é o ralo grosso e a dor é o ralo fino. Quem um dia já usou esse ralador vai saber, porque o ralo grosso machuca, faz aquele machucadinho que sangra, quer dizer, arranca o pedaço. Agora o ralo fino faz uma ferida. Aqui na hora que você vai tomar banho, arde que é uma... Nossa, meu Deus do céu! Então, o amor é o ralo grosso. Às vezes dói, mas dói menos. Às vezes machuca, mas machuca menos. Um conselho, vai pelo amor. Porque a dor é o ralo fino. E essa dor é muito maior. Então a vida nos ensina e ela nos dá essas duas oportunidades. O amor é o ralo grosso e a dor é o ralo fino. Nenhuma prova chega pra gente, e eu já estou no meu tempo, nenhuma prova chega pra gente quando a gente não está pronto. A gente sempre está pronto quando a prova chega. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando a prova chega, é porque você, nesse momento, está pronto. Então,
Obediência, gente, é compreender as leis, compreender as regras da vida. Resignação é confiar. Resignação é um passo além, é fé. A vida não pede perfeição para a gente. A vida pede disposição para aprender. Não pede perfeição, ela pede disposição para aprender. Estejam prontos, aprendam, estudem. Porque resignar-se é dar um passo além. Obedecer é entender a lei, é entender a vida. Quando conseguirmos resignar sem desespero e obedecer sem revolta, daremos um passo a mais para caminhar em paz e para vencer as dificuldades morais, mesmo carregando as nossas cruzes. Então, vamos trabalhar com amor, vamos estudar com abnegação. A obediência e a resignação são caminhos fundamentais para a nossa evolução moral. O tempo urge, o tempo é chegado. Vamos caminhar. Porque quando conseguimos evoluir um pouquinho e um pouco mais, nós poderemos dizer, enfim, meu Deus, enquanto lá fora, no carnaval, o desespero caminha e a amargura dizima, eu quero lhe oferecer o banquete do amor. Eu gostaria, Senhor, de ser como a chuva generosa, que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu lhe quero pedir para ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na desesperação. Ah, Jesus, eu queria ser como uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas se eu não conseguir, me deixe ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem está na escuridão. Ah, eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na dor que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa na frincha da montanha, colocando beleza no painel sobre a natureza. Oh, meu Deus, eu queria tanto ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade, mas é demasiado para mim. Então eu lhe peço para ser um grão que caindo no chão me multiplique em 1.000.000 e me transforme em pão para quem tem fome. Eu gostaria tanto, meu Deus, de ser um artista, um esteta, trovador, orador, cantor, musicista, poeta, para falar da magia, da beleza de sua glória. Mas não conseguirei. Me falta maestria, me falta o verbo. Então eu lhe pedirei para ser o companheiro da criatura deserdada, que segue caminhando na estrada da alucinação, estendendo a mão de sustento lhe dizer, sou teu irmão, estou contigo, vem comigo. Muito obrigado, meu Deus, por estar aqui, pela paciência de vocês me ouvirem. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso a Joana de Ângeles, né, com esse encerramento da prece de agradecimento. Só desejamos a vocês muita paz, muita saúde e o nosso agradecimento profundo por estar aqui nesse tempo de amor. Então vamos rogar a nossa Mãe Maria Santíssima, que estenda o seu véu sobre todos em humanidade, pacificando, amparando.
e que essa mensagem da obediência e resignação não só fique calada fundo dos nossos corações, mas que possamos exercitar dia a dia o nosso crescimento moral, obediência, resignação, que estão bem aqui, instaladas na nossa consciência, no nosso dever cristão. Possamos sempre dar as mãos aos oprimidos, aos alegres, aos infelizes, aos que necessitam de nós, aos que necessitam de um pão, porque a nossa mesa é farta. E nessa fartura abrimos os nossos depósitos. Ali o alimento está com o vencimento vencido. Por que não doá-los antes do vencimento? Procuremos os nossos armários dos medicamentos, que tem também no rótulo o vencimento. E por que esperar vencer se não mais o utilizamos? Tem um endereço aqui bem pertinho, que se chama Lar André Luiz. Nós podemos ali doar a sacolinha de medicamento. Temos aqui também um posto para angariarmos a verba para manter essa casa, para os nossos trabalhos sociais, que são as cestas básicas, que os nossos irmãos trazem. Que bonito! Os encontrei muitos aqui, pesado no ombro, trazendo para aliviar a fome daquele que tem a fome do espírito, mas tem a fome da matéria. E essas roupas, esses calçados que vocês trazem e doam com tanto amor, muitos aqui compram baratinho e vão às festas, desfilam, e nós já nem usamos aquela roupa. E para eles é pura purpurina, porque eu gosto do brilho. O brilho está nos olhos de Jesus. O brilho está no nosso caminhar. O brilho está no seguir os passos do Mestre. Porque fora da caridade não há salvação. Como dizia Sócrates, eu vou deixar aqui uma mensagem que eu muito amo. Cala-te, ou dize coisas melhores do que o silêncio. Isso eu digo sempre para nós, irmãos que estamos nesse barco. Sejamos terminais de trevas. Aí justifica só. Um beijo para terra. Obrigada, meu irmão. Leve daqui a nossa afeição, o nosso abraço, o nosso agradecimento. Volte sempre a essa casa. Os portões estão abertos. Às vezes a agenda já está completa, mas muitos faltam. É aí que vamos encaixar essa peça rara
que nos trouxe conhecimento, paz, com luz e sabedoria. Jesus o abençoe e assim. É assim. Vamos aos passos.